Olá, queridos amigos, hoje vocês vão ver o Caio de uma forma diferente, sim, na sombra, gente, debaixo do todo, porque lá fora, as temperaturas atualmente estão com 30 graus, gente, 30 graus aqui na Alemanha, sim, não, nada a ver com mudança climática, gente, por quê? Sabe por quê? Porque na minha infância, uns 50 anos atrás, nós já recebemos a partir de uma certa temperatura, a gente podia deixar a escola. A escola fechou e deixou a gente ir para casa. Antigamente, a gente chamava isso de hitzefrei, livre por causa do calor. Hoje em dia, eles alertam que tem onda de calor. Gente, assim as coisas mudam. Nada a ver com mudança climática, porque eu sou testemunha que há 50 anos atrás também já tivemos dias fortes assim, né? Claro que tem aqueles que acompanham as mídias tradicionais e caiu tudo! E se tiver muito frio, também tem a ver, né? O verão muito frio, gente, mudança climática. Mas vamos mudar de assunto, gente, porque afinal a gente se encontra aqui por causa de outra situação que atualmente o mundo se encontra num conflito onde cada vez mais países se preparam para uma provável escalada. E agora então os países bálticos, como a Polônia, a Ucrânia, a Finlândia, estão querendo ou já estão saindo do tratado sobre minas antipessoais. E isso é um passo dramático, ao meu ver, porque ainda ontem eu falei com meu filho, que atualmente se encontra em Laos, que faz parte ou faz fronteira com Tailândia. Antes ele esteve na Tailândia, agora ele foi para Laos. E ele mesmo disse ontem, sem a gente ter falado sobre esse tratado, ele mesmo disse que Laos, na época da Guerra Fria, lá também tinha uma guerra grande e até hoje em dia ainda se encontram muitas minas antipessoais lá, e até inclusive ele foi alertado de não ir no mato sozinho, de não fazer passeios maiores na selvagem, vamos dizer assim, por causa do perigo grande que existe lá por causa das mísseis antipessoais. E por isso eu faço esse vídeo também para alertar que todas essas ações que a gente vê agora mostram que a escalação está cada vez mais iminente. Os países bálticos da Estônia, Lituânia e Lituânia notificaram as Nações Unidas sobre sua retirada da Convenção de Ottawa, que proíbe minas antipessoais. Os 3 países da União Europeia e da OTAN, atenção, que fazem fronteira com a Rússia, apresentaram uma declaração formal nesse sentido, que entrará em vigor 6 meses após o seu recebimento. O anúncio foi feito pelos Ministérios das Relações Exteriores em Tallinn, Riga e Vilnius. A Convenção de Ottawa prevê a proibição total do uso, armazenamento, produção e transferência de todos os tipos de minas antipessoais, consideradas armas particularmente cruéis. O tratado foi concluído em 1997, desde então foi assinado por mais de 160 países, gente. Que alegria, né? Que tantos concordaram, incluindo a Alemanha, parabéns, a Rússia, assim como os Estados Unidos, a China e a Índia não aderiram à convenção.
E aí eu me pergunto, o que adianta quando os maiores países, no sentido da população, no sentido da força militar, não concordam? O que adianta um tratado desse? Na verdade, não muito, né? E vocês sabem, ultimamente a gente vê também muitos acordos que foram concluídos, que foram fechados, que foram assinados. O papel não diz muita coisa. De repente, esses acordos não valem mais nada porque os países se encontram numa situação diferente. É muito bonito fechar esses acordos na época da paz, né? Mas quando realmente é preciso de ter ou seguir esses acordos, de repente a gente se encontra numa outra situação e simplesmente diz, não, esses acordos não valem mais para mim. Pois é, aí também não adianta festejar quando foram feitos esses acordos de paz, né? Infelizmente, ou durante a paz. A retirada... Bom, recebi um pingo de água aqui agora, mas não tem praticamente nuvem. Mas tá pingando. Tá chovendo. Tá chovendo e não tem nuvem escura, nada. Só nuvem branca. Mas tá chovendo. Eu vou de novo embaixo do tolho. Ó, vocês estão ouvindo? Ó, tá chovendo. É. Pois é. A retirada é uma reação à ameaça percebida pela Rússia e sua guerra de agressão contra a Ucrânia, que os países bálticos veem como uma ameaça direta à segurança nacional. A medida visa fortalecer as capacidades de dissuasão e defesa, além de dar às forças armadas mais flexibilidade e liberdade de escolha. Acompanhando os países bálticos, a Ucrânia também pretende se retirar da Convenção de Ottawa, que proíbe minas antipessoais. O presidente Zelensky assinou um decreto correspondente, anunciou o deputado ucraniano Roman Kostenko. O documento também foi publicado esses dias pelo gabinete presidencial de Kiev. De acordo com Kostenko, a medida de Kiev é uma reação ao uso massivo dessas minas pela Rússia contra militares e civis em sua guerra de agressão contra a Ucrânia. Esse é um passo que a realidade da guerra exige há muito tempo. Finlândia também se retira do acordo anti-minas terrestres. A Finlândia, assim como os países bálticos, se vê ameaçado pela Rússia. Agora, o parlamento selou sua retirada do acordo anti-minas terrestres. O governo e os militares defenderam essa medida. A Polônia, que faz fronteira com a enclave de Kaliningrado e com a Bielorrússia, aliada da Rússia, também está considerando se retirar do acordo. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou isso. Em outras palavras, gente, para vocês entenderem o que significa isso, em outras palavras, haverá uma fronteira de aproximadamente 3.500 quilômetros coberta com minas antipessoais. Esse é o novo resultado. Isso acontece quando uns aceitam o acordo, outros não, e usam, outros não podem porque aceitaram o acordo, e assim vai e vem. Na verdade, mostra-se que esses acordos, na verdade, não têm muito valor não, gente. E agora eu vou me despedindo. Ó, vocês ouvindo a chuva. Impressionante, né? Porque não se vê nuvem escura, né? Mas pelo jeito não se precisa, né? E no meio desse vídeo mostrei para vocês um pouquinho dos meus moranguinhos, né? No meio tem espinafre. Aqui tem um monte de flores. Aqui tem saladinha. Tem couve fresca que eu trouxe agora. E assim nós temos bastante coisa para plantar, para curtir aqui também, né? E pois é, gente. O que
adianta um acordo. O que é que vocês pensam a respeito? Conto com seus comentários e até no próximo vídeo. Valeu, gente.